Bom dia. Quero cumprimentar a todos. Que a graça de Deus esteja sobre nós nesta hora e neste momento. Como o irmão António já disse, como nós também já estamos a contar, iniciamos hoje uma nova série no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel. E iremos caminhar com o propósito também de chegar ao segundo. Talvez não de uma forma seguida, mas iremos começar pelo primeiro, como deve ser. E será um desafio muito interessante. Quando nós olhamos para o livro de Samuel, nós vemos uma narrativa histórica. Vemos muitas histórias contadas, histórias que nós conhecemos muito bem, histórias que as crianças gostam até de ouvir. É no primeiro livro de Samuel que nós nos lembramos e encontramos o Senhor a falar em visão durante a noite a Samuel, clamando por ele 3 vezes. Ele ouve a voz de Deus. É no primeiro livro de Samuel que nós encontramos um menino que é pastor e que toca a harpa, que mata leões e ursos e que vence o gigante Golias. Quem não conhece a história do gigante Golias? Certamente todas as crianças conhecem a história de Davi e Golias. É no primeiro livro de Samuel que Saul é aclamado rei. É no primeiro livro de Samuel que Samuel morre. E é no primeiro livro de Samuel que encontramos muitas destas coisas que nos lembram a ação de Deus sobre o seu povo. Samuel, a personagem de Samuel, é quase como que uma personagem de transição na história do povo de Israel. Ele opera ou é usado por Deus para operar ou colaborar numa mudança muito importante na história do povo. No texto hebraico, 1 Samuel vem logo a seguir a Juízes. Se nós olharmos para a nossa Bíblia, há um livro que está no meio, certo? Entre Juízes e Samuel, há um livro que está no meio, que é Ruth, o pequeno livro de Ruth. A inclusão de Ruth no cânon entre Juízes e Samuel tem um propósito. Se nós olharmos para o final do último versículo de Juízes, ou seja, Juízes capítulo 21 e versículo 25, o texto nos diz que naqueles dias não havia rei em Israel. E agora a frase mais conhecida talvez do livro de Juízes é: cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, no final do livro de Juízes está a terminar o tempo dos juízes. O tempo em que os juízes eram líderes militares, judiciais e governavam o povo. E o livro de Ruth acontece, segundo o versículo 1 do livro de Ruth, o primeiro versículo do livro de Ruth, diz que nos dias em que julgavam os juízes houve fome na terra. E é no tempo dos juízes que a história de Ruth se desenrola. E nós conhecemos muito bem a história de Ruth. E ela termina como? Como é que termina a história de Ruth? Como é que termina o livro de Ruth? Com a promessa e que fala de uma genealogia. A genealogia de Davi. O último versículo do livro de Ruth diz: Obed gerou, ou podemos até ler antes, Salmão gerou a Boaz, e sabemos quem era Boaz. Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. A inclusão deste livro de Ruth no meio de Juízes e Samuel quer-nos também levar quer-nos revelar esta personagem, Davi. Quer chamar a atenção dos leitores da importância teológica que existe na personagem e na pessoa de Davi. Como antecessor do rei dos judeus, do rei dos reis, que virá e que viria e que veio para salvar o homem do seu pecado. Então, olhando para o livro de Juízes, nós vemos um povo desgovernado.
Um povo que, como o versículo que lemos já nos diz, cada um fazia o que lhe parecia mais reto, o que lhe parecia melhor. E sabemos o quanto isso foi mau, o quanto isso levou à decadência do povo. Então começa a nascer no povo uma necessidade, um desejo. E esse desejo é que surgisse um líder, surgisse um rei, por causa das agressões que eles sofriam dos outros povos, das derrotas também que eles sofriam dos outros povos, e da forma como os outros povos estavam organizados, tendo um rei. Eles começaram a sentir a necessidade de também ele ter um rei humano. Um rei humano que unisse pessoas, que unisse exércitos, e que tivesse um exército suficiente para derrotar os inimigos. E que fosse capaz de conduzir o povo em paz. E, acima de tudo, o seu grande desejo era derrotar os inimigos. Portanto, no cerne dos livros de Samuel, ou no livro de Samuel, está o estabelecimento desta monarquia. Está o facto de que o povo de Israel vai passar a ter um rei. Vai passar a ter reis. Não que Deus deixasse de ser o verdadeiro Deus de Israel. Deus não deixou de ser o verdadeiro Deus de Israel. Mas o povo, Deus concede ao povo este desejo. É seu propósito conceder ao povo este desejo. E encontramos no livro de Samuel o estabelecimento da monarquia no meio do povo de Israel. Por isso dissemos há pouco que o primeiro rei de Israel, Saul, é proclamado rei no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. Portanto, este livro desempenha um papel importante para percebermos o contexto histórico do povo de Israel, mas de uma forma mais abrangente. Este livro, ou estes livros, desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do plano redentor de Deus por toda a história. Do plano redentor de Deus por toda a história. Nunca deixamos de ver nestes livros de 1 de Samuel e 2 de Samuel Deus ausentar-se do seu trono, ausentar-se da sua autoridade, mas Ele continua, Ele mesmo, a estabelecer reis e a estabelecer reinos, a levantar reis e a levantar reinos. Ele continua a reinar, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o primeiro livro de Samuel fala-nos disso. Hoje vamos olhar para o primeiro capítulo, capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. E o tema da mensagem, o título da mensagem hoje é Uma mãe que ora, uma alma que crê. Uma mãe que ora, uma alma que crê. Vamos ler o primeiro capítulo, o primeiro livro de Samuel. Temos a ajuda aqui projetada do texto. Diz assim: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres. Uma chamava-se Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Fineias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções desta Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote,
Assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana. E com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Então somente confirma o Senhor a sua palavra. E assim ficou a mulher, e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfade de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Até aqui a leitura do texto bíblico desta manhã. Este capítulo começa a apresentar uma família, como nós já vimos. Uma família cujo pai se chamava Elcana, e esta família era uma família que cultivava ou vivia em poligamia. Parece uma coisa muito estranha nós vermos no texto bíblico, quando nós sabemos que o propósito de Deus para a vida de um casal, a vida de uma família, é um homem e uma mulher unidos pelo casamento. Mas culturalmente ainda era uma prática usual e comum a poligamia. Um homem ter várias mulheres. E este era o contexto desta família. O texto, por estar o texto relatado assim, não significa que a Bíblia aprova a poligamia, ou que a poligamia seja o propósito, como nós sabemos de Deus. Antes, pelo contrário, este exemplo serve, se nós precisássemos, para perceber o terror que é a poligamia. Porque este texto nos diz que esta família, cujo pai e cujo marido era Elcana, tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Uma tinha filhos, a outra não tinha. E só o facto de nós vermos como o texto coloca
a ordem dos nomes delas, percebemos que isto era um problema. Claro que era um problema. Um homem tinha 2 esposas, uma tinha filhos e outra não tinha. Ana, cujo nome significa, ou tem um significado de graça, ou nos aponta para a graça, era uma mulher provada. É fácil percebermos que era uma mulher provada. É fácil percebermos, quase não precisávamos ler o resto do texto, para perceber que Ana não tinha uma vida fácil. Uma vida em que era constantemente comparada com a outra esposa do seu marido. E certamente menorizada. Continua-nos a dizer o texto que o ponto alto desta família, o hábito mais excelente desta família, era quando eles subiam numa jornada anual a Siló para adorar o Senhor. Para trazer adoração comunitária e sacrifício ao Senhor. Diz o versículo 4 que no dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, era normal haver ali uma festa, era normal haver uma refeição. Era prática comum, depois do sacrifício, poder-se ter esta refeição. Então, a festa desta família, anual, quando se conduziam a Siló para adorar e sacrificar o Senhor, culminava, tinha o seu ponto alto nesta refeição, em que todos estavam juntos. Não sabemos se, quase de certeza que conseguimos entender que era uma coisa que não acontecia sempre. Que era anual Elcana reunir as 2 esposas. O normal seria elas não estarem reunidas. Porque nos diz o texto que era nestes momentos em que toda a família se reunia. Elcana, Penina e os seus filhos e filhas, e Ana, que Penina aproveitava, diz o versículo 6, para provocar excessivamente, é esta a expressão do versículo 6, para irritar Ana. Nós não sabemos como é que isto seria feito, mas temos uma ideia, imaginamos. Como é que esta mulher usaria a sua benesse, a sua bênção de ter filhos e filhas e colocar num patamar inferior Ana, provocando-a e irritando-a excessivamente. Diz o versículo 7 que todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, esta mulher a irritava. E isso provocava em Ana um choro e uma amargura tal que ela não se alimentava, não comia. Ana caía numa depressão profunda. O versículo 8 fala-nos de uma tentativa do marido a consolar. Facilmente percebemos que foi uma tentativa furada. Péssima tentativa. Ele faz 4 perguntas. Só isto, maridos, nós sabemos que seria um erro tremendo. Se a nossa mulher está amargurada, chora e sofre, não devemos fazer perguntas. Elcana faz 4 perguntas. Ana, porque choras? Ana, porque não comes? Ana, porque é que estás triste? Ana, eu não sou suficiente mais do que 10 filhos? Ele não conseguiu acalmar o coração da sua esposa, como é lógico. É uma péssima ideia desvalorizar o sofrimento de uma mulher. E de alguma forma Elcana faz isto. Porquê que choras? Como se Ana não tivesse motivos para chorar. Porquê é que não comes? Como se Elcana não soubesse porque é que não comes. E depois ainda diz, não te sou eu melhor do que 10 filhos. Elcana tenta consolar o coração de Ana, mas acho que facilmente nós percebemos que fez ainda pior. Ele não consegue acalmar o coração da sua esposa. Ele não foi muito inteligente, muito cuidadoso, muito amoroso para perceber o sofrimento e a dor da sua esposa e consolá-la de uma forma aceitável. Se Ana estava amargurada, acho que é fácil percebermos que ficou mais amargurada. Angustiada pelas circunstâncias que a rodeiam, angustiada pelo seu estado, pelo cenário da sua vida, que se levanta para orar ao Senhor. É isso que nos diz o texto. Que após terem comido, Ana não comeu, mas após terem comido, Ana se levanta e diz-nos que com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente.
É uma mulher amargurada, triste, humilhada, que vai aos pés do Senhor e ora. E o que é que ela faz perante o Senhor? Qual é o teor da oração desta mulher? Ana não só pede. O que é que Ana faz? Ana faz um voto. Ana diz: Senhor, se de mim te lembrares, se olhares para mim e não te esqueceres de mim, e me deres um filho homem, eu prometo, eu faço um voto, eu faço um compromisso contigo, de que eu o entregarei, eu te darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Isto era um sinal exterior. Ser nazireu era um sinal exterior da entrega total ao Senhor em toda a sua vida. Ana faz um voto. Ana promete ao Senhor. Ana faz um voto sério ao Senhor, de que se Deus lhe concedesse um filho, ela o entregaria nas mãos do Senhor. A Bíblia nos exorta a não fazermos votos. É isso? A termos cuidado com os nossos votos. Porquê? Porque é melhor não fazer nenhum voto do que fazer um voto e não cumprir. Há uma chamada de atenção. Há um cuidado que é preciso ter. Precisamos ter. Precisamos ter cuidado com os votos. Mas o que é que esta mulher faz? Faz um voto. Um voto sério. Um voto abnegado. E como é que nós percebemos que foi um voto sério? O versículo 24 nos diz isso. Após o menino ser desmamado, o que é que ela faz? Ela cumpre o voto que tinha feito e o traz à casa do Senhor a Siló, quando era o menino ainda muito criança. Não sabemos a idade de Samuel, mas fazemos uma ideia, porque era apenas um bebé desmamado, que já não mamava, que já comia por si mesmo. Portanto, seria muito novo quando Ana o leva a Eli para ele servir o Senhor. Ana fez um voto sério, cumpriu a sua palavra. Quando ela orava ao Senhor, diz-nos que ela não orava em voz alta, ela orava para dentro. O seu coração é que orava ao Senhor, ela orava em silêncio. Apenas diz o texto que se via a boca desta mulher mexendo-se como que falando. Ela orava, mexia os lábios, mas não saía som da sua boca. E ali estava Eli. E olhou para aquela mulher e, não ouvindo voz nenhuma saindo da sua boca, apenas vendo aquele cenário de uma mulher chorosa, amargurada, que mexia a sua boca, que parecia estar a falar, mas não saía som, ele julgou mal aquela mulher e achou que ela estava embriagada. Não identificou uma mulher em oração e entregue ao Senhor. Ana explica que isso não era uma realidade. Ana explica que era uma mulher atribulada de espírito. Ana explica que era uma mulher que estava a derramar a sua alma perante o Senhor. Ana explica e diz a Eli que é uma mulher com excesso de ansiedade, diz o versículo 16, com excesso de ansiedade e de aflição, que se entrega em oração ao Senhor. E quando Eli percebe isso e valida esta informação, ele lhe diz: então vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Pergunto eu, e devemos perguntar ao texto: Eli sabia qual era a petição de Ana? Não sabia. Ana não estava a orar em voz alta. Como diz, já vimos, Ana apenas mexia os lábios. Mas aquele servo de Deus olhou para Ana e disse: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Não é ali que responde à oração de Ana, como sabemos. Não é ali que valida a oração de Ana. Não é ali que diz: sim, Senhor, vais ter aquilo que pediste. Porque ele nem sabia
o que Ana estava a pedir. E nós vemos isso claramente nos versículos 27 e 28. Porque quando Ana conduz e vai ao templo e entrega o menino, ela lhe diz: Eli, por este menino eu orava. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. O Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. Então, em forma de resumo, Ana é uma mulher hostilizada pelo contexto da poligamia, hostilizada pelo contexto de ter um marido que também é marido de outra mulher. Ana é uma mulher humilhada pela sua rival. Ana é uma mulher desencorajada pelo seu próprio marido, de alguma forma. E Ana é uma mulher também que sofreu injustiça momentânea pelo profeta Eli. Mas é uma mulher que corre em oração. É uma mulher que corre para os braços de Deus, para os braços do Senhor, para achar alívio. E reparem o versículo 18. Disse ela a Eli: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho. E o que é que aconteceu? Comeu e o seu semblante já não era triste. Há um notável contraste entre a mulher que chega ao Senhor para orar, para se derramar aos seus pés, para entregar toda a angústia do seu coração, chorar perante o Senhor amargamente, e esta mulher que sai da oração, que sai do templo depois de orar. Era uma mulher que já comia e cujo seu semblante já não era o mesmo. Havia alegria em si. Embora ainda continuasse a estar sujeita à hostilidade, à humilhação, ela continuava a ser uma mulher, a esposa de um marido que tinha duas esposas. Ela certamente continuava a receber da parte da sua rival humilhação. Mas a oração mudou a sua perspectiva. Não mudou as suas circunstâncias, mas a oração mudou o seu coração. Nada de aparente mudou na vida de Ana para que ela agora esteja alegre. Nada mudou. Ela ainda não tem um filho, ela continua nas mesmas circunstâncias. Mas quando sai do templo depois de orar, o seu semblante já não era triste. A alegria do Senhor tinha invadido o seu coração. Tinha invadido o seu coração. Os motivos da oração de Ana podem ter sido vários. Nós podemos pensar: bem, a Ana só orou. Ana só orou porque sentia-se humilhada. Talvez Ana estivesse ferida no seu orgulho por não ter um filho. E isso é que levou Ana a orar. Há várias coisas que podemos ser levados a pensar quais eram os motivos de Ana. Ana queria um filho. Que mal há nisso? Qual é o mal de querer um filho? É orgulho? Claro que não. Sim, Ana era humilhada e tinha o seu orgulho ferido. Os motivos delas podem ter sido vários. Não necessariamente maus. Mas aquilo que nós percebemos, por todo o contexto do livro, é que o seu pedido: Senhor, dá-me um filho, e se me deres, eu te entregarei nas tuas mãos para o teu serviço. O seu pedido estava alinhado com a vontade soberana de Deus. E por isso este episódio está aqui no primeiro livro de Samuel. Deus estava a preparar tudo para trazer ao mundo este homem. Um homem que fosse seu representante, que fosse seu porta-voz para o povo de Israel. Esse homem era Samuel. E Deus alinha-se, ou a vontade de Ana está alinhada com a de Deus, para que isto seja uma realidade. Para que esta mulher tenha um filho e este seja um profeta usado nas mãos de Deus. Diz-nos o versículo 19: então
que Deus se lembrou de Ana. Após aqueles dias, eles saíram daquele lugar, voltaram para a sua casa, para Ramá, e diz o texto que Elcana coabitou com Ana, e lembrando-se dela o Senhor. É uma expressão usada diversas vezes. Esta expressão não insinua que a memória de Deus falha. Esta expressão não insinua que Deus às vezes esquece de nós e de repente, espera, Ana, ela orou. É uma expressão interessante que nos leva a entender que Deus está na iminência de operar o seu propósito e operar o seu plano e se revelar ao seu povo. Vemos a mesma expressão lá em Gênesis capítulo 8, quando Deus diz que se lembrou de Noé e de todos os animais que estavam na arca. E então mandou-os sair. Deus tinha-se esquecido de Noé? Impossível. Mas Deus lembrou-se. Deus estava na iminência de cumprir o seu plano. Vemos a mesma expressão em Êxodo capítulo 2, versículo 24, quando nós já lá passámos e vimos que o povo sofria e era escravizado. O que é que diz lá? Que Deus então se lembrou da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó e decidiu libertar o povo. Deus tinha-se esquecido do povo? De modo nenhum. Mas Deus estava na iminência de cumprir o seu plano e o seu propósito. E aqui Deus também se lembrou de Ana, porque estava na iminência de cumprir o propósito de trazer Samuel ao mundo. E ela concebeu, diz o versículo 20, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. O tempo passa, como é normal, e diz-nos o texto que novamente subiu Elcana para adorar o Senhor. Ana não foi da primeira vez porque o menino ainda não estava desmamado. Mas depois, quando o desmamou, o versículo 24 já o lemos, ela pega neste seu filho, Samuel, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e cumpriu aquilo que tinha votado ao Senhor. Ela apresenta o seu filho à casa do Senhor, a Siló, e era um menino ainda muito criança. Diz-nos o versículo 11 do capítulo 2, que então Elcana foi-se a Ramá, a sua casa, porém, o que é que diz o texto? O menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Isto aconteceu mesmo. Samuel ficou mesmo a servir o Senhor perante o sacerdote Eli, sendo menino, sendo uma criança. Esta mulher, tendo recebido da parte de Deus aquilo que tinha pedido, cumpriu de facto o seu voto. Ela sabia que aquilo que tinha recebido era do Senhor. Olhando para o versículo 1 do capítulo 2, sem querer entrar no texto do próximo domingo, nos diz claramente que a sua alegria estava no Senhor. Certamente ela estava alegre por ter um filho, mas ela diz: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Reparem, uma mulher amargurada, uma mulher hostilizada, humilhada, agora diz que o meu coração se regozija, tem profunda alegria no Senhor, o meu coração, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos. Porquê? Porque me alegro na tua salvação. Em jeito de conclusão e alguns aspectos práticos, caminhando para o fim, algumas verdades acerca da oração, ou de oração, ou de como orar, que Ana nos ensina. Algumas verdades práticas que, ao olharmos para este texto, somos levados a considerar acerca da oração. Primeiro aspecto: a oração pode ser um lugar onde encontramos, na comunicação e na intimidade com Deus, refúgio, alegria e consolação. Repetindo, a oração pode ser, ou é,
um lugar onde encontramos, quando comunicamos e quando temos intimidade com o nosso Deus, onde encontramos refúgio, alegria e consolação. A oração em si mesmo não tem o poder de nos dar consolo, de nos dar alegria. Mas quando nós oramos, nós sabemos que estamos a falar com o Senhor. E é nesta comunicação em que nós falamos com o Senhor, em que também Deus fala connosco. Também Deus tranquiliza o nosso coração muitas vezes. É nesta comunicação e nesta intimidade que nós podemos encontrar consolo em momentos difíceis, em momentos de dor, em momentos de humilhação, em momentos que nos sentimos que quase nem vale a pena viver, ou quase não há motivos para nos alegrarmos. Mas quando nós chegamos perto do Senhor, quando nós nos derramamos perante o Senhor, quando nós choramos abundantemente como Ana fez perante o Senhor, e lhe dizemos tudo o que o nosso coração contém, não lhe estamos a contar novidade nenhuma, porque Ele sabe tudo, mas nesta comunicação e nesta intimidade nós encontramos consolo e refúgio para o nosso coração. Convido-vos a lerem e vamos usar 3 passagens de Salmos para mencionar estes 3 pontos. Salmo 16, por isso não tirem a vossa Bíblia dos Salmos. Salmo 16, capítulo 9 a 11. O salmista Davi, ele dizia o seguinte, ou escrevia o seguinte neste salmo: Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Alegra-se o meu coração, o meu espírito exulta, até o meu corpo repousa seguro, diz o salmista. Na tua presença, na intimidade contigo, eu encontro plenitude de alegria. E na tua destra, delícias perpetuamente. Portanto, se estás a viver um momento semelhante ao que Ana vive, não de acordo com o facto de não teres um filho, não é isso que está em causa, mas é todas as circunstâncias que te rodeiam, te levam à tristeza, ao desânimo, ao desespero. Em Deus, na intimidade com Ele, tu podes encontrar refúgio e alegria. Segundo ponto, Ana ora com fé, com certeza no poder resolutivo de Deus. Ana ora com fé, com certeza no poder resolutivo de Deus, e acha descanso, mesmo antes de ver qualquer coisa acontecer. Ana ora ao Senhor certa de que Deus lhe pode dar um filho, de que Deus pode mudar a sua vida. E como vimos há pouco, ela acha descanso. O seu coração acha descanso, mesmo antes de ver qualquer coisa acontecer. A oração é um ato de fé. E a fé traz descanso, traz confiança, traz esperança, mesmo quando não se vê nada. Orar é um ato de fé. E precisamos de depositar a nossa fé no Senhor. De esperar que Ele tem todo o poder para fazer tudo o que Ele entender. Mesmo quando nós não vemos nada acontecer. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada.
No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Versículo 12. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Orar com fé significa chegar perto de Deus com esta certeza de que o nosso Deus está no céu e Ele tudo faz, tem poder para fazer tudo conforme lhe agrada, conforme é a sua vontade, conforme é o seu propósito. E Ele abençoará o seu povo. Ele tem bênçãos para derramar sobre a nossa vida. Então, ora com fé. Crê que Deus tem todo o poder para mudar tudo aquilo que Ele quer mudar, conforme lhe agradar. Terceiro aspecto, terceiro ponto. Ao orarmos, precisamos de seriedade, compromisso e espírito grato nas respostas de Deus. Quando oramos, precisamos ser sérios e precisamos de ter compromisso com Deus e um espírito grato quando Deus responde às nossas orações. Que terrível é quando nós oramos, quando Deus nos concede o que pedimos e nós nos esquecemos da sua bênção sobre as nossas vidas. Nos esquecemos que Ele derramou sobre nós o seu poder e nos respondeu. Portanto, nós precisamos de seriedade quando pedimos. Precisamos de compromisso. Pedir segundo o seu propósito. E precisamos de um espírito grato. Precisamos de demonstrar gratidão a Deus quando Ele nos responde. Salmo número 61. Podíamos ler todo o Salmo, mas vamos remir o tempo lendo apenas 3 versículos. O versículo 1, o salmista Davi, ele clama: ouve, ó Deus, a minha súplica, atenda à minha oração. Versículo 5, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Versículo 8, assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Precisamos desta seriedade de Davi, que clama ao Senhor, mas que se lembra do seu clamor. E na resposta de Deus, ele responde com louvor. Com louvor ao Deus que respondeu à sua oração. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Último ponto, e terminamos assim, relativamente à oração. Normalmente, Deus tem planos muito maiores e melhores do que as nossas próprias orações incluem. Precisamos de entender isto. Normalmente, Deus tem planos muito melhores e muito maiores do que as nossas orações incluem. Quando nós pensamos assim, nós pensamos, bem, eu vou pedir 1, Deus vai me dar 2. Vou pedir 10, Deus vai me dar 20. Mas pode ser também, eu vou pedir isto, Deus vai dizer não, mas vai me dar uma coisa melhor. Precisamos entender que Deus é muito mais sábio do que nós. E aquilo que pedimos, porventura, em alguns momentos, pode não ser o melhor. Mas precisamos de acreditar e crer que Ele tem, Ele sabe, e Ele vai nos dar, pelo seu propósito, pela sua vontade, se essa for a sua vontade, o melhor. Muito melhor do que aquilo que podemos pedir-lhe. No livro 2 de Samuel, mais uma vez não sendo abusivo usando o texto da próximo domingo, diz o versículo 21, que abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. De uma mulher estéril
temos uma mulher que dá fruto. 3 filhos e 2 filhas. Deus tem coisas maravilhosas, segundo o seu propósito, para nos dar. Paulo escreve lá aos Efésios que, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Eu sei que normalmente nós olhamos para estes versículos e só sublinhamos nas nossas Bíblias o quê? Para fazer muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos. A nossa atenção fica nisto. Mas Paulo está a dizer que Deus tem todo o poder. Ora, aquele que é poderoso para fazer, a essa glória por Jesus Cristo, é poderoso para fazer segundo o poder que Ele tem, que em nós opera. A essa glória. A essa é a glória por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder. Então, igreja, precisamos de cultivar vidas de oração. Vidas que se ajoelham aos pés do Senhor Todo-Poderoso. Aquele que não conhece limites ao seu poder, mas que sabe tudo a nosso respeito e nos quer transformar através também da nossa oração. Que Deus nos abençoe.